Polaridade das moléculas. Como saber se uma molécula é polar ou não, né? Então, vamos pensar nessa molécula aqui de NH3, de amônio. Quem que é o átomo central? É o nitrogênio. A polaridade dessa molécula vai depender de quem está ligado ali, está circundando esse átomo. Então, temos que ver, primeiramente, átomos iguais ligados ao elemento central, né? Talvez correto fosse átomos iguais ligados ao átomo central, mas como a gente tem a repetição da palavra átomo aí na expressão, então achei mais fácil lembrar isso aqui, átomos iguais ligados ao elemento central. Quem que é o central aqui? O nitrogênio. Quantos hidrogênios tem ao redor dele, ligados a ele? Tem 3. Então, esses são os átomos iguais ligados ao elemento central. Então, tem 3 átomos iguais de hidrogênio ligados no elemento central, que é o nitrogênio. E tem outra situação que a gente vai ter que saber identificar também, que são as regiões negativas, né? Que a gente dá o apelido de René. Uma ligação simples é uma região negativa. Ligação dupla também é. Ligação tripla também é. Par livre isolado também é. Cada uma dessas situações é contada como uma região negativa. Preciso lembrar que, independente da ligação covalente ser simples, dupla ou tripla, a gente conta uma região só, né? Moléculas diatômicas, elas não têm átomo central, então essa regra que a gente está usando, ela não se aplica. Mas é simples, ó, a situação delas. Se os átomos são iguais, eles vão puxar esses elétrons que eles têm na ligação de forma igual, com a mesma força. Então, toda molécula diatômica, ou seja, molécula de 2 átomos, onde esses átomos são iguais, elas vão ser moléculas apolares. Quando esses átomos forem diferentes, o puxão pelos elétrons da ligação vai ser diferente. Se eles são diferentes, sempre vai ter um que é mais forte para puxar os elétrons para si, para ser o polo negativo. E aquele que deixa o elétron ir embora com facilidade dele, ele vai ser o polo positivo. Então, moléculas diatômicas de átomos diferentes, obrigatoriamente elas vão ser polares. Como que funciona isso? Na ligação covalente apolar, aqui os átomos são iguais, são 2 átomos de hidrogênio, né? O que vai acontecer? O puxão pelos elétrons da ligação tem mesma intensidade. Então a molécula ela vai ter sua nuvem eletrônica bonitinha, igual para ele e para ele. Ninguém é beneficiado nisso. Já quando eu tenho um dos átomos que ele é mais eletronegativo que o outro, eu vou ter um lado da molécula deformado com uma densidade eletrônica mais alta, ou seja, isso vai ser o polo negativo. E aquele átomo, o lado dele que foi prejudicado em termos de densidade eletrônica, vai ser o polo positivo. Então, essa é a situação que a gente tem nas moléculas diatômicas, onde os átomos são diferentes, ou seja, obrigatoriamente polares. Moléculas mais complexas, onde eu tenho um elemento central. Tem uma regra assim para abreviar a história, que é assim: esse elemento central tem presença de par eletrônico livre, isolado, não usado em ligação, então essa molécula já vai ser polar, né? Mas depois a gente vai ver que essas moléculas também se enquadram na nossa regra lá. Isso aqui é só uma constatação. Toda molécula cujo elemento central, molécula mais complexa, né? Tem a presença de par livre isolado, ele não está sendo utilizado em ligações, essa molécula vai ser polar.
ausência de par de elétrons isolado. Eu vou ter que contar os Renés e os Ayla-X, né? Quando o René é igual ao Ayla-X, essa molécula será apolar. Quando o René e o Ayla-X são diferentes, essa molécula vai ser polar. Mas a gente vai ver isso aí direitinho. Revisando aqui. Então, moléculas diatômicas, né? De átomos iguais, elas são apolares. Não tem nem o que constatar. Átomos diferentes, obrigatoriamente, elas vão ser polares. A gente já discutiu isso lá atrás. Moléculas de 3 átomos sem par de elétron livre no átomo, no elemento central, né? O carbono, por exemplo, que ele tem número atômico 6, então ele tem 6 elétrons, ele tem 2 na primeira camada e 4 na segunda. Então, para chegar em 8, ele vai fazer 4 ligações. Para fazer 4 ligações, ele usa os 4 elétrons da última camada. Não sobra par eletrônico isolado. Então, o átomo de carbono ele não vai ter par eletrônico isolado. Então, a gente vai contar aqui, ó, René, uma região negativa, 2. Ayla-X, átomos iguais ligados ao elemento central, 1 oxigênio, 2 oxigênios. 2 é igual a 2? Sim. Quando o René é igual a Ayla-X, a molécula ela é apolar. Vou trocar um dos oxigênios do CO2 por um enxofre. Aí já muda de figura, né? Por quê? O René continua igual, 2. Só que eu não tenho mais 2 átomos iguais, né? Então vamos colocar lá, contar ou o oxigênio ou o enxofre. Vai ser um só, né? Então isso aqui vai ser diferente. Então isso aqui vai ser apolar? Não, desculpe, vai ser polar. HCN, carbono aqui usando seus 4 elétrons nas ligações, né? Quantas regiões negativas? 1, 2. Átomos iguais ligados ao elemento central. Eu não tenho átomos repetidos, então eu não tenho. Isso aqui vai dar diferente. Então eu vou ter que a molécula ela é polar. H2O. Então o elemento central ali vai ser o oxigênio. O oxigênio tem na sua última camada 6 elétrons. Para chegar em 8, ele tem que fazer 2 ligações. Então ele vai fazer 2 ligações aqui, ó. Chega em 8. Mas, como ele tem 6 elétrons na última camada, ele usou 2 elétrons nessas 2 ligações. Sobram ainda para ele, na região de última camada, 2 pares isolados, ou seja, 4 elétrons. Então, esses elétrons vão fazer a diferença na questão de polaridade. Região negativa, 1, 2, 3 e 4. Átomos iguais ligados ao elemento central, 1 hidrogênio, 2 hidrogênios. Então, 4 é diferente de 2, a molécula de água ela é polar. H2S. O enxofre, gente, ele é o vizinho de baixo do oxigênio na tabela, é a mesma família, então vai ter o mesmo número de elétrons. Então ele vai ter as moléculas similares a que o oxigênio faz. Então quando eu penso no H2S, eu tenho as 2 ligações com hidrogênio, assim como tem lá na molécula de água. E as regiões negativas vão ser as mesmas, ó. 1, 2, 3 e 4. Átomos iguais ligados ao elemento central. São 2 hidrogênios. Então isso aqui vai ser diferente, né? 4 é diferente de 2. A molécula ela é polar. Cl2O, o oxigênio como o elemento central, né? Tá lá o oxigênio central. Regiões negativas. Já que o cloro, né, ele tem 7 elétrons na última camada, ele faz uma ligação. Regiões negativas, 1, 2, 3 e 4.
Átomos iguais ligados ao elemento central. 2. 4 é diferente de 2, essa molécula vai ser polar. SO2, o enxofre tem 6 elétrons na última camada, então quando ele faz a ligação dupla aqui, ele estabiliza. Só que como a molécula é SO2, eu tenho que colocar à disposição desse oxigênio extra um dos pares isolados numa ligação covalente coordenada. Antigamente era a ligação dativa. Então a gente vai ter as regiões negativas. 1, 2 e 3, né? Então essas 3 regiões negativas, então aqui, átomos iguais ligados ao elemento central. 1, 2. Então essa molécula vai ser polar. Lembra lá atrás que a gente falou? O elemento central tem par isolado. Então essa molécula vai ser polar. Foi o caso de todas as que estão aqui. O boro, ele tem 3 elétrons na última camada. Seria de se esperar que o boro fizesse ligação iônica, perdendo elétrons, né? Mas ele não faz isso. Ele é uma exceção, ele vai fazer 3 ligações covalentes. O flúor, que está ligado aqui no BF3 ao boro, ele é um halogênio, né? Ele tem 9 elétrons, 2 elétrons na primeira camada e 7 na última. Quem tem 7 elétrons na última camada faz uma ligação para chegar em 8. Então, o boro precisa de 3 flúors para estabelecer as ligações que ele precisa. Então, quantas são as regiões negativas? 1, 2, 3. Átomos iguais ligados ao elemento central vão ser 3. Então, essa molécula ela é apolar. Além de ser uma molécula trigonal plana, né? Aquela que a gente fala que se assemelha a um pedaço de pizza. H2CO ou CH2O, né? A gente tem aqui o elemento central é o carbono. O carbono a gente já falou lá atrás que tem 4 elétrons, faz 4 ligações. Quem tem 4 elétrons e faz 4 ligações, não sobra átomo para ser... não sobra elétron, né, para ser par isolado. Vamos ver região negativa. 1, 2, 3. Átomos iguais ligados ao elemento central. O máximo que eu consigo aqui é chegar em 2 hidrogênios. Então, 3 é diferente de 2. Então, o que eu posso dizer? Quando o RN e o YLEX são diferentes, a molécula vai ser polar. NH3. Vai ter o nitrogênio, que tem 5 elétrons na última camada. Quem tem 5 elétrons na última camada, para chegar em 8, faz 3 ligações. Ele está se ligando no hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron só tem a camada K. Então, para completar a camada K, ele precisa fazer uma ligação. Então, como o hidrogênio só faz uma, mas o nitrogênio precisa de 3, eu tenho 3 átomos de hidrogênio se ligando ao nitrogênio. Nitrogênio, então, vai usar 3 elétrons nas ligações. Como ele tem 5 na última, sobra um par isolado. E ele vai fazer a diferença. Então, eu vou ter quantas regiões negativas? 1, 2, 3 e 4. Átomos iguais ligados ao elemento central. 1, 2 e 3. 4 é diferente de 3. Essa molécula vai ser polar. O PCl3... ele é o vizinho de baixo na realidade, o fósforo, né, que forma o PH3, não o PCl3. O fósforo ele é o vizinho de baixo do nitrogênio. Então, como naquele caso lá que o enxofre é o vizinho de baixo do oxigênio, e o enxofre com isso faz moléculas de formato e polaridade similares ao do oxigênio, aqui é a mesma situação. O fósforo P... ele vai formar moléculas de formato, de geometria e de polaridade idênticas às que o oxigênio vai fazer. Então, o pH3 também, como o NH3 vai ser piramidal, né? E a gente vai ver
que as regiões negativas vão bater com os que a gente tem ali no NH3, ó. 1, 2, 3 e 4. Átomos iguais ligados ao elemento central. 1, 2, 3. 4 é diferente de 3. Aqui está uma molécula polar. CH4. Já falamos do carbono. Quando ele faz 4 ligações não sobra par, né? O silício, ele é o vizinho de baixo do carbono e vai formar, por isso, moléculas similares à do carbono em geometria e polaridade, né? Porque ele vai ter a eletrosfera com o mesmo número de elétrons na última camada, a camada de valência. Então, carbono, Rn, as regiões negativas. 1, 2, 3 e 4. Átomos iguais ligados ao elemento central. 1, 2, 3 e 4. 4 é igual a 4, essa molécula ela é apolar. Lembrando que sempre que eu não tiver o carbono ligado com 4 iguais, vamos dizer que eu tiro daqui um desidrogênio e coloco cloro, a molécula vai passar a ser uma molécula polar. Tem que tomar cuidado. O SiH2Cl2. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4 RNs. Como ele não tem os 4 ligantes iguais, se eu contar os cloros, vai dar 2. Se eu contar os hidrogênios, vai dar 2. De qualquer forma, vai ser RN diferente do AILAEC. Então, o que a gente pode dizer? Quando é diferente, a molécula ela é polar. Tá ok?